Um salve, comunidade, esse é o A Parada Podcast, eu me chamo Rodrigues Teixeira e para começar o nosso papo aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like. Esse é um projeto novo, é um novo formato que a gente está disponibilizando para a nossa comunidade estar participando dos nossos papos, dos nossos encontros, da nossa entrega de conteúdo. É sempre um papo saudável, um papo que vai te ajudar a tomar as melhores decisões diárias, te ajudar no dia a dia de uma maneira simples, lúdica, bem feita, para que você tenha conexão com a nossa marca, com a nossa empresa e que esse ecossistema de boas atitudes, boas ações alcance você e a sua família. Se você está ouvindo a gente aí no Deezer, Spotify, não se esquece de ativar nossas playlists, ouvir nosso podcast e também, com certeza, interagir com a gente, porque a sua interação é o que é mais importante. Porque aqui a gente quer te ajudar de uma maneira ampla e coletiva, mas também queremos te entregar algo personalizado que vai funcionar para você e para sua família, tá? E hoje eu tô aqui com a Kalinka Rodo, nesse episódio 1. A Kalinka que tem uma bagagem muito grande na formação educacional. Ela é educadora desde a infância, porque cresceu numa instituição de ensino, com a sua família de educadores, e tem uma trajetória de vida tem uma trajetória de vida muito especial que aqui a gente vai compartilhar e vai bater esse papo, que tem aqui como principal objetivo traçar o eixo temático do protagonismo feminino. E a Kalinka, que eu estou apresentando ela, né, porque ela é uma participante ativa desse projeto, está há mais de 2 anos e meio e com a gente ativamente assim, entregando horas e entregando muito brilho para o projeto. Eu tenho certeza que ela tem muito a contribuir com a sua história de vida, né, Kalinka? Como é que tá você? Como é que tá seu dia hoje? Acordou bem? Pra gente bater esse papo aqui, para todo mundo que a gente, né, às vezes a gente encontra com a nossa audiência na rua, né? Impressionante, mais que seja projetos pequenos, às vezes a gente encontra com pessoas na rua e elas falam, pô, eu vi o vídeo e tal. E aqui você hoje tá nas frentes das câmeras aqui, podendo falar. Hoje eu tô aqui Como é que tá? Tudo bem? Como é que tá se sentindo? Tá tudo ótimo, fluindo, evoluindo e fluindo. É o tá projeto tudo lindo. 1, é isso aí. A parada me honra de estar aqui agora, porque eu consegui ver esse projeto no rascunho. Então tem um tempo já, né, que a gente elabora melhorias, implementações, inovações, tentando fazer isso alcançar aquilo que a gente lá no começo imaginou, né? Um grande projeto que mudasse a vida das pessoas, porque funcionou pra gente e a gente queria para mais gente. Então, a gente está nessa busca. É isso. Isso é uma forma de você interagir com a gente aqui no podcast, participando dos nossos papos e também ter nossos encontros presenciais, nossas caminhadas, que a gente vai divulgar aqui com mais força, né? Mas a Kalinka está aqui hoje como uma profissional, né? Ela tem uma esteira de sucesso muito grande na sua carreira, nas suas entregas profissionais. Hoje ela é fundadora da Blau Consultoria Exponencial. Ela tem horas de projeto aí para compartilhar com a gente, muitas experiências, especialmente aplicando educação nas empresas, né? Como eu disse, né, muitos anos de educadora, essa estrutura de educação ela consegue implementar nas empresas, gerando ganhos exponenciais. E a gente vai falar um pouquinho da Blau aqui hoje, que é também um dos nossos patrocinadores aqui do podcast. Como eu tô sem voz, Kalinka, a voz a voz é do convidado. Fala um pouquinho da Blau pra gente, para aí a gente já começar nosso papo. Sim. E a gente falar um pouco do protagonismo feminino. Falar de negócios virou uma paixão para mim que poucas pessoas estão aguentando, mas é só um outro lado da parte da educação que eu já vivi há muito tempo. E eu só migrei o lugar onde eu me posicionava, né? Antes eu estava bem ativamente na sala de aula, com os projetos das escolas, dos alunos, aquela coisa ali de semana cultural, né? Aquilo é muito lindo, mas chegou uma hora que eu vi que eu precisava interagir com algo maior, que me trouxesse uma realização pessoal. Então, eu busquei atuar mais diante do business, né? Do mercado de negócios, dos empreendedores. Eu queria entender um pouco mais daquilo. E aí veio justamente uma necessidade
que eu estava ali posicionada para atuar. Hoje em dia a gente está ouvindo falar muito de cultura empresarial, de gestão empresarial, e eu entendia isso muito bem lá na escola. Eu falei, eu acho que eu sei fazer isso na empresa. E eu defendo muito uma teoria própria que o mundo é uma sexta série. Boa. Então eu falei, bom, eu sou uma boa professora de sexta série. Vejo isso todo dia. Né? O mundo é uma sexta série, eu posso provar. Todo mundo se encaixa muito bem ali naquelas fileiras da sala, em algum lugar você está nesse universo. Você identifica as pessoas, né? Você se identifica, você se agrupa, você lidera, você protagoniza. Né? Ou você se padroniza, enfim, é tudo muito parecido, só que com, né, outras necessidades, outras exigências. Então, eu consegui associar um pouco aquilo que eu já sabia, o conhecimento que eu já tinha adquirido, sendo professora, né, as minhas especializações, os meus cursos, formações. O professor faz formação demais e aplica pouco. Então, eu comecei a questionar, para onde está indo esse conhecimento? Por que eu não estou usando tudo o que eu sei? Por que eu não estou tendo o espaço, né, naquele cenário escolar que era tão propício para acontecer mudanças? Por que não estava acontecendo ali? Então eu fui buscar onde que acontece. E aí eu cheguei no ambiente empresarial e é incrível como se encontra e como que é um encontro até um tanto político, né? Já que o empresário está muito relacionado com o que a educação está exigindo e o que ela está ofertando. Então, eu estou assim, ainda estou tentando fazer esses mundos entenderem que é a educação que transforma. Legal. Então, se você é empresário, precisa de uma consultoria, de uma empresa com horas de voo, entrega, que é uma consultoria humana, que conecte os seus colaboradores numa plataforma educacional, com gestão, prospecção comercial, formação de time, educação, marketing digital, você pode contar com a Blau, a Kalinka vai estar lá sendo uma consultora e entregando para você um modelo que vai com certeza destravar gatilhos de educação e principalmente plataformar a sua empresa para que ela seja uma empresa que eduque. E uma empresa educando, ela sempre vai crescer, porque ela sempre vai encarar o processo como uma oportunidade. E é reunir essa sexta série de novo, dar as capacidades, fazer os trabalhos juntos, muito diálogo, muito design thinking, muita estrutura, para a gente encontrar os corações e aplicar a gestão nas emoções, e aí com certeza a gente tem ganhos exponenciais. Claro. Não é assim, Kalinka? É assim mesmo. Ah, muito bom. Então vamos lá. Olha só, Kalinka, o papo hoje, a gente precisa... aqui no Aparada a gente tem um objetivo muito grande de ajudar as pessoas. Você é um case da marca já há muito tempo, a sua história é cheia de detalhes incríveis. E a Kalinka aqui, gente, hoje eu estou aqui apresentando ela vai estar aqui em outros papos, né, para poder dar mais em cada detalhe, né, são muitas coisas, até mesmo da sua geladeira, da sua despensa, então assim... e da sua educação, da sua forma de ver o mundo. A Kalinka tem muito a contribuir aí com a sua narrativa, com a história dela, com a educação. Então ela vai estar aqui diversas vezes trazendo vários temas, né? Mas hoje a gente preparou um tema especial, um tema que envolve a sua vida, a sua história. Então eu queria saber um pouco, assim, para que a nossa audiência entenda e outras Kalinkas, né, por aí afora no Brasil entendam como que você conseguiu encarar processos que foram estruturando o seu passado, como que você foi encontrando melhores hábitos, como que você transformou e transforma diariamente a sua vida, mas olhando lá para trás, para aquelas histórias simples, de como você superou momentos difíceis, né, e como você conseguiu emplacar um projeto de melhoria na sua vida de uma maneira potencial e que te dê essa força de ser empreendedora, mãe, essa mulher de frente, líder, né, tudo que você é, falando porque a gente convive com você, a gente caminha junto, então a gente sabe que além das competências de certificado, de estudo, você tem muita vida aí para contar. Então fala um pouquinho pra gente aí da sua história, um pouco de tudo isso que te motiva a ser a Kalinka Roda. A minha história encontra com de muitas outras mulheres. São muitas outras Kalinkas que tem mesmo, né, você é único, especial, sim. Mas é muita coisa, é uma construção.
Então, ela meio que se repete em algumas vidas. Então, a gente sai, né, para a vida sem saber tudo, lógico, mas a gente já vai com um padrão de operação. Então, é esse padrão de operação aí que a gente tem que revisitar e olhar para ele e tentar entender, isso é para mim? Eu tenho que fazer assim, eu tenho que ser assim? Então, eu acho que eu encontrei um pouco dessa provocação de me tirar, né, de uma situação que não era tão boa, onde eu me encontrava na minha vida, e me colocar num lugar melhor que eu estou agora. É lógico que falando assim, parece que foi só uma jogada de xadrez, mas é meio que isso, só que exigiu de mim um tanto de coisa que realmente eu vinha ter no percurso, no trajeto, na jornada. E é isso que é legal, porque é na jornada que a gente aprende, que a gente entende, vê, né, a força, a fraqueza, o que eu posso, o que eu não posso, entender o que é certo e o que é errado. Todas essas questões que habitam na gente, que a gente só vai operando, isso é muito pra gente. A gente faz, reproduz e continua. E então chega uma hora que isso realmente incomoda. Uhum. E eu senti muito isso me incomodar. Né? Eu não estava tão satisfeita sendo mãe, dependendo do salário de professor, que é muito pouco, é muito difícil. Ser uma professora no Brasil, eu acho que é um ato político, mas é muito complicado, porque a gente não consegue equilibrar a saúde, a gente não consegue equilibrar a finança, a gente não consegue equilibrar a saúde familiar num todo, né, as nossas relações, como a gente interage. E aí isso uma hora vem, né, porque a conta não fecha. Quando você está se dedicando muito, mas é algo que te tira a vida e não que te dá mais energia, vontade e querer as coisas, chega uma hora que incomoda. Então, foi isso um pouco que me incomodou muito, né? Eu ter deixado o barco andar sem ter pensado em algo que era, para mim, um propósito. Mas, massa, isso me inspira e mostra que é um monte de coisa envolvida, né? Acho que a vida da gente ela é multiconectada e multiestruturada em muitas formas, né? Eu queria que você falasse assim, de maneira prática, né? Lá no dia a dia, dia 1, como você se viu lá, mãe, e precisando mudar a carreira, ter uma carreira mais versátil, melhorar a sua entrega em horas, né? E colocar seu conhecimento à disposição de um outro mercado, um mercado mais digital, de um mercado mais relacional. Eu sei também que você enfrentou aí um gap entre ser uma pessoa de concurso, né? Sempre passou em concurso concurseira, eu era concurseira. Sempre passou em concurso com muita facilidade. Procurava edital igual uma E resolveu empreender e sendo, com toda a história, sendo mãe de 3 meninos lindos, né? Meninos que são incríveis. Mas assim, o dia 1, tá? Tô ali, precisando mudar minha vida, emagrecer, a mandala da saúde plena, cara, que é tipo saúde mental, do sono, do humor, mas assim, e dentro dessa sua explanação, cita três pontos cruciais pra gente, assim, 3 coisas que uma Kalinka agora vai ter que acordar de manhã e se desafiar desses 3 pilares. Eu sei que você vai falar que o principal é você mesmo, porque não tem jeito. Sim, eu vou indicar um livro de autoajuda. Não tem jeito, né? Mas assim, apesar, eu creio que a gente está num tempo que a gente tem que conectar as histórias, e as histórias vão dar pontos, trilhas, migalhas. E essa informação vai fazer sentido no cérebro de alguém, de algum lugar. Uhum. Então, a sua história inspira. Então, fala assim pra gente, né? Lembrando, né, os 3 principais pontos aí que você teve que se desafiar e como foi no dia 1. Boa. Tudo que eu for falar pode parecer muito, muito clichê, mas não é nada clichê, né? É depois que as coisas fazem sentido, é quando a gente se esvazia daquilo que a gente acha que sabe, que as coisas começam a
a parecer mais associativas. Então, eu acho que no dia 1 eu tive que me esvaziar. Eu acho que ver que eu não sabia absolutamente nada, que as minhas certezas eram nulas, vazias, que inclusive todo conhecimento que eu tinha, né, não vale de nada, porque minha vida não estava boa, então cadê aquilo tudo que... Pra quê? O que serviu? Não estava servindo de nada, então eu estava sendo uma completa burra e ignorante. Então, eu acho que o dia 1 é esvaziar, jogar as certezas no lixo. Bacana. Isso eu falo para as empresas, né? Mas a gente é uma empresa, também, as pessoas, os times. Esvaziar, jogar as certezas no lixo. A gente não conhece nada, absolutamente nada. Todo dia um novo conhecimento surge. E todo dia um conhecimento nosso ganha alguma finalidade, alguma prática. Então, eu acho que dentro da mandala da saúde plena, eu pude olhar e falar, cara, eu não tô fazendo nada certo aqui. Legal. Então, o dia 1 é avaliar. Vou né, aos poucos. Não adianta eu querer uma coisa se eu tô deixando um monte de outra para trás. Como é que eu vou querer, no meu caso, emagrecer se eu não durmo bem? Você já tentou emagrecer rápido? Já tentei emagrecer rápido, já tomei remédio, já fiz dieta da lua. Dieta da lua. Já fui em campanha de igreja para emagrecer. Já, lipo espiritual. Então, assim, tudo muito que bom. Fosse de efeito placebo, de efeito rápido, ilusório, quanto maior a ilusão me ofereciam, eu mais rápido caía. Então, assim... mas... Eu acho que essa é a dica bônus, né? Tudo que olha pra sua vida, tudo que é muito rápido, sai fora. Não, não existe, não tem como. O que vem rápido, vai rápido, minha avó fala. Sabedoria de vó. É isso. Então, a gente tem que conquistar e aí as coisas começam a fazer sentido, inclusive as frases de vó. São as melhores, né? E as mais assertivas. Sim, o que vem fácil vai fácil, só vale a pena quando é suado. Então, assim, a gente vai começando a entender um pouco disso, um pouco de quem é que realmente está do nosso lado, que quer nosso bem, por mais difícil que pareça, por mais que doa. Eu acho que esse é o segundo. Quero me inserir o segundo, então, esvaziar e identificar os sabotadores. Esvaziar, identificar o sabotador e entender que quando dói é ego. É muito superficial. Verdade. Se doeu, é ego. Então deixa, né? E mata isso logo. Acabou. Tudo bem. Tem um monte de coisa que a gente tem que parece. Como é que aquele cara que você gosta da internet faz? Como é que é? O Theo? Caladinha, ó. Exatamente. Não vai mudar em nada, tá aqui dentro. Verdade. Entende? Então, terceiro também, falando aí, não fica caladinha, falar menos. Legal, contar menos, deixar mais dentro. Não, para ter mais tempo de você ouvir, entender. Legal, perfeito. Né? E isso é bom fazer caminhando, inclusive, já que você vai ficar em silêncio, pensando, caminha, bota um tênis e vai. Pra rua, sabe? Sai do celular. É um ótimo sai da TV, sai do celular, caminha, né? Não, se encontra com você mesmo. Passa um encontro importante. As histórias da sua vida. Eu sei que o TikTok é legal e tal, mas tem que ter dentro. E esse encontro com a gente mesmo, isso permite muito que a gente revisite situações, histórias, esses momentos que passaram, dê outros significados que talvez a gente não tenha tido tempo para fazer as melhores análises. Então, o tempo sozinho, em silêncio, caminhando de preferência, foi para mim muito importante. Até mesmo eu senti o silêncio incomodar. São formas de que você está reestruturando o seu cérebro, o seu jeito de pensar, né, suas estruturas cognitivas. Então, tem até uma comediante que eu gosto, né, acho que é a Natália Pontes, ela falou assim, se você está tentando fazer tudo e não está dando certo, faz o contrário. Faz o contrário. Boa. Talvez está errado o jeito de você fazer. Então faz o contrário. Igual eles estão falando, quando você está no meio, você não está indo para lugar nenhum, né?
Você tem que escolher um caminho, até para errar. Exato. Mas erra rápido. Se Erra for errar rápido, corrige logo. Talvez seja esse o ano de lance também, né? Sim, é Fazer porque a dúvida. É. A dúvida ela é muito semelhante ao medo, que é muito semelhante ao pânico, que são esses, né, essas primeiras emoções que vêm ali quando a gente confronta o nosso cérebro, confronta o nosso modus operandi. Então, é normal sentir isso, é normal sentir medo, é normal sentir estranho. É só o nosso cérebro que está tentando botar a gente para agir de uma maneira mais fácil. Entendi. Né? Uma maneira programada. Por exemplo, cruza seu braço. Do outro jeito agora. Não, do outro jeito. Do outro jeito, com o outro por cima. Assim, ó. Eu também assim? não sei, peraí. Isso, não, você fez do mesmo jeito. Do Não, outro. não sei. Então, tá vendo? Sim. Isso nada mais do que uma disfunção cognitiva. O seu cérebro, ele é condicionado a fazer assim, e ele te incomoda. Parece que você está fazendo alguma coisa errada, e ele te empurra a fazer diferente. Então é pra cá, Você ó. quer formar o hábito, verdade. Então, assim, se você quer formar o hábito, você tem que se incomodar. E nisso, eu acho que é um ponto que a gente pode deixar aqui das várias vezes que vai estar aqui. É uma coisa que ajuda certamente é a cozinha. Enquanto você vai mudando, acho que a gente tem que ir mudando o que a gente está comendo. Com certeza. Como é que foi esse ponto, assim, lá na cozinha? Porque, assim, a transformação, ela é quântica. Né? Ela é por dentro, por fora, no tempo e espaço. Ela acontece no passado, no futuro, no presente. Então, assim, dentro do que você aprendeu de hábito, igual falou, pô, como é que eu saio, às vezes, daquele hábito rápido ali da coisa cultural da comida, da coisa. Sim. Como é que foi, assim, a cozinha para você? Essa é uma boa provocação, porque a cozinha, por exemplo, ela é um indicador de hábito e de escolha. Então, era um lugar que eu provavelmente estava ali deixando a prova de como eu me comporto. Então, hoje, se você for na minha cozinha, hoje eu me orgulho da forma como eu me comporto. Me habituei assim. Mas antes, né, eu me comportava de outra maneira. Então, os meus hábitos eram relacionados a comidas mais fáceis de fazer, muita fritura, sempre uma sobremesa, porque era uma estrutura que eu carreguei da minha família. E vem um pouco daquela coisa também do dia a dia da professora. Eu imagino assim, a professora acorda cedo. Sim, é linguiça frita. Corre pra escola, atividade, fala e entrega ali tudo. É muito não complicado. Não tem tempo pra comer direito. Fazer uma boa gestão do tempo quando você demanda tudo para sua profissão. E não é só o tempo que você está trabalhando, é o tempo que você está pensando nisso. Então, o professor, ele vai para a escola na segunda de manhã, mas ele já está na escola no domingo à tarde. Então, é muito difícil você pensar em uma rotina, você pensar em bons hábitos, quando a sua cabeça está preocupada com se você vai dar conta de passar aquele conteúdo. Não vai. Se você vai, se seus alunos vão absorver, se você vai preencher as planilhas, você esqueceu de fazer chamada e agora a coordenadora, a diretora, o pai. Então, é muito complicado. E aí eu não posso também exigir demais de mim, sendo que a condição que eu tenho é essa. Eu preciso transformar, né, o que você disse, de dentro para fora primeiro. Mas as coisas que eu consigo transformar, eu vou me esforçar para isso. Então, eu comecei fazendo tudo certo. Eu comecei indo na minha cozinha e vendo aquilo que não era bom para mim. Eu comecei entendendo que eu perdia muito tempo no deslocamento do meu trabalho. Eu entendi que eu deixava muitos meus filhos assim, com os avós, com o irmão. Eu precisava um tempo mais próximo dos meus filhos. Então, eu fui me ajustando, me adequando, e não é fácil. São várias transformações. Inteira, né? É uma transição. Só que eu não comecei hoje para terminar amanhã. Então, entende? Eu tinha isso em mente. Eu tinha isso que pode não ser amanhã.
Aí chegava amanhã? Pode não ser amanhã. Mas todo dia melhora um pouquinho. Vai ser, mas todo vai dia ser. Um pouquinho. Então, entender de processos diante da nossa transformação é muito importante, porque não faz a gente dar passo em falso, não faz a gente dar passo à toa, mas tira a gente do lugar. E quando você fala processo, é bonito, né? É bonito, né? É só dia a dia, gente, é hábito. Processo. É abrir a geladeira. Isso é um processo. E você planejar a sua compra. Eu acho que o conhecimento, igual você falou, ele abre o entendimento e dá lugar para uma melhor tomada de decisão, né? Tipo, você entender o que você vai comer ao longo do dia para te levar para um lugar melhor, em estado de espírito, de uma maneira que você se sinta melhor, né? E esse hábito de alimentar te entrega um resultado no corpo, na saúde, ao mesmo tempo que encarar o paladar infantil, né, que é uma coisa que está na gente ainda, encarar a comunicação marqueteira, né, do potencial que tem os ultraprocessados, as comidas de prateleira, né, mandar um iFood rapidinho, bibibi, né, chamar, né, igual a gente fala no vídeo. O vídeo tá aí no canal, aí você pode ver. Fala no vídeo, igual chamar a mãe, né, o iFood hoje em dia. Mãe, traz a comidinha aí pra mim. Então a gente esqueceu de pegar com a mão a comida. Algumas coisas que são importantes pro ser humano. O ser humano que tá aí dentro, que tá além da professora, né? E falando assim de uma maneira, entendi que o que te estruturou foi um propósito, né? O propósito de ser uma mãe melhor e se encarar, né? Propósito, exatamente. E não é fácil, né? Não é fácil. Acho que a transição para quem sai do estado de espírito de concurseiro para empreender é bem diferente, mas é bem parecido. Porque a determinação é igual, né? A vontade é a mesma. É a mesma. Você tem que estudar tão quanto, né? Tudo na vida tem que ser tão... O universo vê vontade. Onde ele vê vontade, ele põe potência. Só que aí eu entendi que você percebeu, né? Que a sua carreira, o seu conhecimento na área digital pode estar alocado a serviço da educação, que é o que te move, né? A serviço dela, mas colocando isso mais B2B, mais nas empresas ali e no seu dia a dia e tal. Mas focando no protagonismo feminino. Você é mulher empreendedora, muitas reuniões, né? E muitas responsabilidades, né? De tomar decisão. E falando assim, para as calincas aí no Brasil, que hoje a gente tem percebido um aumento terrível assim, na violência doméstica, né? Então é muito difícil você falar para uma mulher, adota um hábito novo enquanto ela está encarando um processo ainda mais terrível, pesado, e isso está crescendo em grande escala e ganhando facetas virtuais nas redes, e as meninas se mutilando e coisas acontecendo. E isso fala muito do sagrado feminino, né? Como que a gente tem que olhar para a mulher como sendo essa obra-prima do universo, e esse cuidado que a gente tem que ter com essa consciência feminina que já nasce num lugar patriarcal, cheio de barreiras, né, para a mulher se desenvolver, mas também com toda a liberdade do autoconhecimento, né? Então, assim, de uma maneira, o que a gente pode fazer hoje? O que você, Kalinka, assim, como é que a gente entendeu, né, o que te motivou, o que mudou, mas eu tenho certeza que você quer ainda melhorar, trazer mais poder e transformação para a sua vida. E como que você vai fazer isso a partir de agora? E como que você percebe esses dados de mercado e como você pode contribuir para as Kalinkas aí de novo, que tem aí que superar seus desafios, né? Porque é muito difícil mesmo. Às vezes uma caminhada para a mulher é constrangedor. Porque tem a buzina, tem o oi, tem diversas coisas que constrangem a mulher. Sim, no dia a dia dela, né? Então, assim, no estado presente, assim, hoje é Kalinka. Tudo que você conquistou e vai conquistar. Como é que você se relaciona com isso? E o que você deixa de dica para nossa audiência? Para elas, né, perceberem e se encararem melhor nesses desafios. Eu vou começar pela dica, que é me segue. É Boa. Um tema que eu amo falar, né? Que é a estrutura patriarcal, a condição da mulher nessa sociedade e de como existe mesmo um propósito em fragilizar o feminino,
né? Eu falo do sagrado feminino. Sagrado feminino. Então, esse sagrado feminino, ele está em mim, ele está em você, ele está nessa água. Então, o que me fere, fere todo mundo. E esse é um tema que eu quero muito poder falar mais, porque é um tema que me deixou mais disposta a falar para mulheres. Porque eu tenho uma história de vida né, bem dramática. Não vou entregar tudo agora. Não entrega tudo agora. Vai ter vários episódios. Eu tenho uma história de vida. Cada detalhe. Sim, eu falo que o diretor da minha vida é o Quentin Tarantino. Boa. Então, assim, quem viu Kill Bill sabe como é que ocorre, né? E aí, nessa perspectiva, eu consigo fazer mais mulheres entenderem que não é simples, não é só uma decisão, mas que unidas existe uma força maior. Então, veja, eu observo muito, né, todo comportamento da sociedade. Eu briguei comigo, por exemplo, pelo meu corpo, eu briguei comigo pela minha profissão, eu briguei comigo pelas escolhas familiares que eu fiz, de casar, de ter filho, de não ter filho, de quantos filhos. Então, eu venho de uma cobrança estrutural. Parece que eu me sentia como se eu tivesse que cumprir funções que foram pré-determinadas para mim. Você nem é livre. E eu fiz isso de verdade. Eu fui por muito tempo ali seguindo isso, né? Você vai ser professora. Fui ser professora. Não, você é boa mãe, então vamos ter filho. Então, assim, minha vida hoje está totalmente encaixada, mas dentro de algo que eu tive que me reprogramar. Então, assim, muita gente está sentindo esse incômodo parece que eu tô sobrando, parece que isso que eu tô fazendo não é para mim, eu não tô feliz, eu não tô pleno. E é essa construção, é essa provocação mesmo que é boa. É começar daí, já é o primeiro passo. E aí você busca. Então, é na busca que a gente encontra o caminho. Não vem pronto. Eu me incomodei muito uma vez quando eu me questionei qual era o meu sonho. Porque eu não tinha um sonho. Oh. Então, eu lembro que eu chorei, eu queria saber como é que é. Como é que é ter sonho? O que eu tenho que fazer. Porque, né, eu tinha habilidades, eu tinha projetos, eu tinha aspirações, ambições, mas eu não tinha de fato isso, eu não entendia se era para eu pensar em algo e ir atrás, ou se eu ia sentir, se ia ser místico, se ia vir de horas de meditação, vai vir um sinal, um anjo vai descer na carruagem de fogo. Eu queria entender de onde que ia vir, eu ia abrir uma caixa mágica. Então eu falava, cara, cadê meu sonho? Eu tenho que entender meu sonho. Só que nisso eu não fiquei esperando. Eu falei, bom, esperando eu não vou ficar, porque se for pra ficar esperando, o que custa eu ir fazendo aqui devagarzinho? Vou fazendo meu. Ninguém vai perceber. Foi o que eu pensei, ninguém vai perceber. Se for pra eu ficar parada, ninguém vai perceber que eu não fiquei, que eu desobedeci essa regra. Mas eu fui andando, fui atrás. Aí, nisso aconteceram várias mudanças, né? A minha vida transformou de maneira geral. Eu não consigo nem pontuar onde foi primeiro, onde foi depois, porque eu estava tão envolvida, de novo, no processo da transformação, de mudar a minha condição, de mudar a minha realidade, de alterar a minha percepção das coisas que eu entendia, né, que não completava. Então eu falei, bom, eu vou. E eu fui. Encarar todo dia. E eu fui, tô aqui. E foi difícil? Difícil? Claro! Mas eu falo isso rindo. Foi horrível. Não, tô brincando. Foi muito bom tudo ser horrível, porque eu acho que Suassuna diz muito bem que o que é ruim de viver é bom de contar, e o que é bom de viver é ruim de contar. É verdade. Então, assim, eu tenho história boa. Boa.
Então, né? Então, Isso sim. responde? É claro. Eu tenho história boa. Então, quão dramática fosse a situação, independente, né, do estado atual, é uma boa história, né? Dá para recomeçar. é. O insumo, acho que o insumo, isso é muito legal, né? Que o insumo é a vida. Enquanto tem vida, tem chance. Sim. Enquanto tem respiração, tem esses processos de vida, a gente consegue mudar alguma coisa e mudar fazendo, né? Porque uma coisa que a gente entende, percebe que tem coisas que ficam mesmo para deixar a gente nesse que Napoleão Hill chama de ritmo hipnótico, né? Que a gente fica nessa frequência de atividades diárias, e mãe, e professor, e mulher, e tenho que cumprir, e acaba que sobra poucas horas para pensar na Kalinka, em quem está aí dentro, né? E quando você muda o drive, quando você começa a pensar um pouco antes em você, e depois na irradiação da melhoria na sua vida, e a sua vida puder irradiar os que estão ao redor, né? Mas principalmente dentro de você, é o que é o mais legal, acho que, desse processo. E não tem receita de bolo, né? Não. Comer verde, como é que faz assim? Qualquer receita de bolo, você pudesse dar receita de bolo assim, ó, de manhã assim. Receita de bolo. receita Não, se eu de bolo. pudesse dar receita de bolo não comprar comida pronta, Boa. de forma alguma. E Por quê? Assim, pra ficar mais... essa Por quê? provocação é boa. Eu tenho absolutamente quase tudo para ser contra os industrializados. Legal. Então, eles trazem realmente substâncias que são muito ruins para a nossa saúde. Eu falo isso porque quando eu tirei parte dessa alimentação sabotadora da minha vida, que só traz sabor, só traz uma coisa ali, um gostinho O momentâneo. gatilho rápido, né? Aquele negocinho ali. Ó. Não funcionava. O prejuízo por trás disso é muito maior. Então, quando eu eliminei mesmo grande parte disso da minha vida, a minha vida melhorou e muito. Você consegue lembrar assim, de algum sentimento específico que te fazia comer rápido, comer uma coxinha, um sentimento, uma coisa, que você pudesse descrever? Porque eu sei que é uma coisa muito rápida e do hábito, né? Eu acho assim. É um instintivo, sim, mas assim, claro. aí às vezes nem percebe qual o sentimento que gera aquela emoção na hora de pegar aquilo e comer. Você não lembra do sentimento, geralmente, você não faz noção da complexidade que é, mas eu lembro que eu fiz uma curva muito rápida de virar essa pessoa compulsiva por comida, né? Isso há 30 anos a mais que eu tô falando. E aí, assim, você vira uma pessoa compulsiva dentro dos seus próprios costumes, e aí você passa a atuar em prol deles. Eu, por exemplo, eu gostava de comer as coisas para falar, essa é melhor do que aquela que eu comi, tipo um sommelier. Ah, entendi. Pra quê? Não, essa coisa. empadinha tá perfeita, olha essa textura, olha, Mas, só por exemplo, uma o que tem gordura. na empadinha, assim, de ruim? De ruim, gordura vegetal hidrogenada, que ela é feita de soja transgênica. Não. E ela, no nosso organismo, ela faz um péssimo papel. Inclusive, ela mata as nossas células. Assim, é uma coisa que a gente pode dispensar, mas eu consumia exageradamente. Esse é um outro ponto. Eu Você consumia come empadinha hoje? exageradamente. Como? Né? Eu como empada, Mas eu não acho é- uma delícia ainda. Mas eu acho que agora eu consigo ponderar melhor as minhas escolhas. Não tô falando que Virar doideira, tem que eliminar, morte a empada. Não, é uma dieta delícia. da lua, igual você falou. Né? Né, dieta da lua. Porque emagrece comendo também, né? A lua, né? Só se for. Não emagrece, não tem. O que emagrece é conhecimento. Boa. Ele vem... perfeito. Se alguém tá querendo Eu emagrecer, podia parar o conhecimento. podcast agora assim, cortar Se já, alguém pum, e emagrece, ficar é só isso. conhecimento. E tudo que eu tentei de estratégia rápida deu errado. Legal. Eu tive que desromantizar a minha relação com a cozinha e com a comida, né? A gente também é condicionado, tudo bem, mas você tem que estar observando
se isso pra você, se não né, cara? se é bem pra você, Porque se você não é não pra tem sua família. Até pra você encarar a sua individualidade, né? Sim, Como é que você tem vai tudo. descobrir o sagrado intoxicando as suas artérias, o seu pré-frontal, porque esses alimentos ele tem esse poder de hábito, né? De ser muito bom, né? De liberar aquela dopamina, aquela. Não, e tudo que é muito bom desconfia, tá? Não, eu já, assim, depois de um tempo, quando o paladar, isso é legal também de falar, porque depois de um tempo o paladar muda. Muda. Essas coisas perdem esse tanto poder né? E você vê o quanto faz mal Quando muda mesmo. quando, mesmo muito tempo depois de você não consumir, não ter contato, não ver aquele alimento, se você falar nele, você lembrar. Aí você lembra o tanto que faz mal. Por exemplo, se eu falar Danoninho. Danoninho. Você lembra. Dá um umami, né, que chama. Umami. Então, todas as suas Danoninho. células, seu cérebro fala, oba, é aquela comida pastosa, Não, eu comi bastante rosa, Danoninho. fácil de comer, que Muito. não é nem né, aqui, nem ali. A indústria vendeu como um bifinho. Um Danoninho é um bifinho. Bifinho, dá pro seu filhinho Dá aqui, pro seu ó. filho. Seu filho não precisa comer comida. Ele pode comer só Danoninho, um plástico pá. aqui. Então, assim, desromantizar, né? A Eu- indústria e- tá aí pra vender. E você que é indústria, não fica chateado com a gente, não muda seus processos, cara. Muda. A gente quer comer coisa boa, a gente quer comer coisa melhor, a gente tem dinheiro pra pagar, irmão. A gente é brasileiro, Zé. Entendeu? Então, assim, ó. Porque Danoninho, né, e tal, pá. Mas assim, a gente tá falando, né, uma crítica positiva. Porque, quer ou não, o marketing, ele ajudou você vê o poder da comunicação, né? Criou um Danoninho, um bifinho, né? Mas isso, beleza. E aí? E aí, qual que é são 50... Como é que é a saúde do brasileiro, irmão? São 57 Sacou, Zé? milhões de brasileiros que morrem por ano vítimas de ultraprocessados. 57 Milhões milhões. de brasileiros. E vítimas da violência são 45 mil. É muito mais Vítimas da gente violência, morrendo né? Direta, de confronto, consumo de tiro. ultraprocessado. Então, assim, o que é violência? Sendo que quem consome ultraprocessados são as classes mais baixas, né? Que tá ali comendo salsicha, linguiça, nuggets, aquela coisa. E outros. E fora o que vem mais já dentro da comida, aquele tempero, glutamato Fora que monossódico, vem a coisa do enriquecido em cultural, sódio. o sabor do amor, né? O sabor do amor, glutamato monossódico é péssimo para a saúde. Eu tive que tirar a minha vesícula, né? Eu tive uma infecção na vesícula, que eu tinha pedras e cálculos por conta desse consumo de comida absurdo que eu tinha mesmo. Então, assim, quando eu falo, é porque eu vivi isso. E foi horrível, né? Eu não tenho um órgão por conta da minha má alimentação. Então, eu tive que ressignificar um monte de coisa. Eu tive que me readaptar a um estilo de vida mais saudável, menos agressivo, onde eu descanso melhor, eu como melhor, eu pratico exercício, eu me hidrato. Eu leio, eu exercito a minha mente, eu medito, eu tenho contato com a natureza, tenho contato com criança, que é muito bom. Bacana. Então, trabalho com o que eu gosto, né? Eu tenho uma rotina estabelecida para viver. Viver o máximo que eu conseguir com saúde. Com saúde. E eu acho que o universo todo está sentindo eu chamo dessa transição planetária. E não é papo místico, tá? A transição planetária é real, tá todo mundo sentindo. Né? É quântico. É quântico, é uma frequência. É melhor que a gente se organize enquanto pessoa, sociedade, empresas, nesse sentido, resgatando aqueles valores que realmente né, fazem mais sentido para a gente viver aqui. Então, tem costume que tem que morrer, tem hábito que tem que morrer, tem estrutura que tem que ser transformada, trocada. A gente já tem novos formatos, a gente tem inteligências para prever um monte de coisa, então a gente tem que trazer isso para a nossa realidade, né, no individual e no coletivo. Perfeito. Porque é o que faz acontecer. Você já está adiantando o que eu ia, para a gente deixar uma mensagem, né? Deixar uma
uma mensagem de esperança, como otimista racional, né? Apesar do caos, apesar da guerra, apesar de tudo, eu creio que tem uma energia que está Mercúrio transformando. está em Câncer. O que significa? Não, é uma fase assim um pouco mais dramática. Mais sentimental um pouco. Não, um pouco mais sentimental, mas a gente quer fazer, a gente quer ver acontecer, né? A gente não tá muito afim de ficar falando, e aí, vamos marcar. Quer praticar. Vamos fazer alguma coisa diferente, vamos trazer para nossa realidade uma mudança. Legal. E pra gente ir deixando a nossa audiência já com saudade, né? Você vai estar aqui para falar desses vários pilares que você citou, sobre os sabotadores, as coisas que deixam a gente confuso no caminho, as coisas que dificultam o nosso caminhar, que depois de um tempo a gente percebe que são pequenininhas. Porque o fazer, quando você faz, você descobre que o gigante é menor. Né? Quando você abre ali a oportunidade de conhecer melhor uma necessidade sua, você enxerga que não é tão difícil assim. Então, assim, pra gente deixar um futuro, né, Kalinka, a Kalinka para daqui 5 anos, como é que você está se planejando, como que você pode deixar também uma mensagem assim de força, né, para a pessoa que está precisando dessa. Eu acho que a gente está nesse tempo quântico que é dano que se recebe, né? Eu acho que tem coisa que tem muito mais valor que o dinheiro, e às vezes um papo, uma palavra de alguém que possa inspirar, né? Então, assim, deixar uma mensagem, né, para a nossa audiência, que é a nossa comunidade, que pode se encontrar com a gente nos nossos encontros. Tem nosso site, né, da Parada, pode seguir a Kalinka nas redes sociais. Inclusive, Kalinka, antes de você começar, você pode falar as suas redes aí, né, como é que as pessoas te acham, e a gente dá essa fala final e vai encerrando aqui nosso papo, que já foi ótimo, foi o episódio 1 do podcast, de vários que a gente vai fazer. De vários. Tenho muito assunto. E vou seguir roteirizando aqui esses conteúdos, te Legal, ajudando, obrigado. trazendo, né, complementações para seus bate-papos. Eu vou deixar, assim, algo que a minha psicóloga falou. Lembrei agora que é muito legal. Isso é legal, algo que a minha psicóloga falou. Renata, um beijo. Eu vou aparecer. Mas você não tem que saber tudo. E tá tudo bem, né? Então eu acho que é ótimo sentir que, uau, olha como é que fica mais leve. Ai, eu não sei de até pra cruzar tudo. o braço melhor, né? Você pode escolher o braço que você vai do lado. Tranquilo. E assim, ó. E aí, esse conselho, né? Não. Essa não é nem um conselho, é uma dica. Você não sabe tudo. Não vai saber tudo, não precisa. Saber. Só que o que eu entendi depois que ela falou isso tem gente que sabe o que você não sabe. E são dessas pessoas que você precisa. Legal. Então, por falar em comunidade e por falar, né, dando essa dica e pegando isso que a Renata deixou para mim, a gente tem que entender quais habilidades que a gente tem, quais que são nossas e quais que a gente pode trabalhar para conseguir. Mas também não tem que surtar, pirar, eu não sei isso, eu preciso disso. A gente pode, né, se juntar. Muito melhor. Junto. Cada degrau sobe com uma outra força. Porque lá em cima vai fazer muita diferença, vai valer muito a pena. E é meio que uma nova forma de entender as coisas, né? Nada é tão solitário, exclusivista. Estudos até apontam que uma amizade faz a pessoa viver mais. Então a solidão não é que ela mata, mas ela deixa a gente foi feito para ficar alguma junto, coisa. né? A gente foi feito para ficar junto. Então somar esforços, somar ideias, somar iniciativas são coisas que transformam. Então quando você conecta essas vidas, essas forças, aí sim, é Zarastruta, né? Vira potência. E eu acho que essa é a minha maior reflexão, assim,
que dos últimos 5 anos que eu vou levar para os próximos 5, que eu acredito que vai me trazer bons resultados. Legal. Então, eu vou aproveitar a palavra conexão. Conexão. Acho que essa é a mensagem. Se conectem com a gente, com as nossas redes sociais. Como é que são suas redes, Kalinka? O meu @ é Kalinka Rodo. Eu acho que não é difícil. Não, é underline. Underline Kalinka Rodo. Não é difícil, porque não tem muitas. Como é que é o da Blau? É blau.ce, @blau.ce no Instagram. LinkedIn você fala muito também. LinkedIn eu tenho tenho soltado umas pérolas lá também. E um foco especial sobre rotina, vida saudável, escolhas assertivas. Eu acho que, enquanto mulher, né, essa posição que eu assumo, eu também tenho como dever distribuir isso, entender também mais sobre esse universo e trazer para as pessoas que eu quero ajudar. É isso aí. Então, pessoal, é isso. Esse foi o episódio 1 do podcast. Segue a Kalinka nas redes sociais dela. É uma grande educadora, uma grande história. Acesse o nosso site, acompanhe e se conecta com a gente aí. Eu tenho certeza que muitos frutos vão vir do seu contato, da sua conexão. Porque a gente tem que interagir, né, no momento de dificuldade, conhecer, buscar mais conhecimento. Então esse é o formato que a nossa comunidade vai poder conversar com a gente aqui no YouTube e nas outras plataformas. E a gente também vai estar presencialmente junto nos encontros para trocar essa ideia. E a Kalinka vai estar aqui como editora, produtora. Então pode mandar aí no comentário, deixar o like, se inscrever. Ativa o sininho aí, porque a Kalinka vai falar bastante aqui. Então sempre que ela falar é algo importante para você. Então pega essa dica, pega essa energia. Kalinka, tamo junto. Obrigadão. Tamo junto. É nóis. E bora, galera, mulheres. Fornexus, vocês são fera, hein? Fornexus, assim, mega estúdio, mega preparo, mega ambiente, mega profissionais. Muito obrigado pela parceria. Eu tenho certeza que o que vocês estão fazendo aqui para o alcance do conhecimento dos porões das pessoas ali, dos íntimos, entregando conteúdo, eu tenho certeza que vai alcançar muita gente. É um propósito muito lindo que vocês estão fazendo. Obrigadão pela parceria. Tamo junto. Se inscreve aí, segue a Fornexus também. E tenha também seu podcast aqui. Vem gravar com a gente. Fica fácil, né? Com a Fornexus fica tudo conectado, tudo fácil. Tudo dentro. Tudo digital. É isso aí. Beleza? Brigadão. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo episódio.